Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos, que a graça do nosso Deus possa repousar sobre todos. Hoje mais uma vez nós estamos aqui para gravar nosso vídeo, não num cenário de montanha, mas estamos nesse cenário aqui, ó. Não é férias, estamos apenas aproveitando esse momento aqui para poder, antes de sair para o nosso trabalho que nós viemos realizar aqui, gravar esse vídeo. Pessoal, e eu não posso deixar, de dar continuidade nesse tema, nessa pauta que nós temos abordado aqui com vocês, que é o propósito, prioridade do nosso canal, de falar dos eventos futuros que as profecias da Bíblia, ela nos relatam. E quando nós pegamos a Bíblia e nós lemos ela, as profecias, desde a queda do homem, desde lá da queda do homem, você pode ver que quando Deus falou com Adão, após Adão ter tido aquela queda, Deus não apresentou a Adão dias por vir, de maravilhas. Deus, ele colocou para Adão e para Eva que por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado, eles iriam ter dias por vir nada agradável. Deus falou lá, Adão, com o suor do teu rosto comerás, ou Eva, você sentirá dores de parto. Tudo que não era para ser na vida do homem em termos de trabalhoso, de dor, desfavorável, veio acontecer por causa da sua queda, por causa da sua queda, diante daquilo que Deus havia dito assim, não faça. Porque você veja, eu tenho essa imensidão de árvores aí, ó, eu tenho tudo isso, eu tenho essa imensidão aqui, tenho tudo. Então Deus pega o homem e bota ele num jardim e dá a ele centenas, de opções do que ele pode comer, do que ele pode se saborear. E ele vira para uma única árvore e fala assim, olha, daquele fruto você não vai comer, porque o dia que você comer, você vai morrer. E foi exatamente ali, naquele lugar, que o diabo, a serpente lá, sagaz, que o diabo lá, foi lá e fez com que aquela recomendação de Deus, não foi uma obrigação, Deus não obrigou, Deus recomendou, Deus sempre nos recomenda. O diabo foi lá e fez com que essa recomendação viesse ficar desapercebida por Adão e Eva. E eles acabaram por cair naquele papo e vieram a pecar diante de Deus, que não é diferente nos dias de hoje. Quando Deus trouxe o Senhor Jesus, Deus trouxe o Senhor Jesus com a proposta de que nós viéssemos ser livres. Livres dessa prisão que o diabo coloca sobre o homem por causa do pecado. Tanto que quando a pessoa ela aceita Jesus como Salvador, ela é livre. Ela é livre. Ela vence o pecado, ela vence a morte. Então, meus irmãos, eu não posso me calar diante disso que eu sei. Eu não posso me calar porque eu sei que as pessoas têm em Jesus a opção de ser salva, assim como eu sou salvo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção
né, para que você observe que desde lá do início, Deus já colocou para Adão e Eva que haveria uma guerra espiritual entre aqueles que servem a Deus e o diabo. O diabo é o nosso inimigo, o nosso adversário. A Bíblia diz que o nosso adversário, né, que é o diabo, anda em derredor de nós, rugindo como leão. Meus irmãos, para pensar. Para pensar, né, nesse versículo, nessa mensagem. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor de vós, rugindo como leão, em derredor de nós. Por quê? Qual é a ideia que nós temos? Qual é a ideia que Deus tem? De que em volta de nós, como diz o Salmos 91 lá, e ele dará ordem aos seus anjos para que nos guarde em todos os nossos caminhos. Quer dizer, ele vai dar ordem aos anjos para que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente, aqueles que se apegam a Deus com amor, Deus vai dar ordem aos seus anjos para que estejam ao nosso redor, para que o diabo fique ao nosso derredor e não consiga nos tocar. Ele pode rugir como um leão, mas ele não vai poder tocar naqueles que estão sujeitos a Deus, através de se entregarem ao Senhor Jesus. Então a mensagem é simples, não tem rodeios. Essa mensagem da salvação, do Evangelho da Graça, ela não tem rodeios. Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Não tem rodeios, meus irmãos. Eu não entendo esse rodeio que essa turma fica aí em cima desses púlpitos de igreja, fica essa turma aí dando uma porção de rodeios para dizer para as pessoas o seguinte: olha, se você aceitar Jesus, você vai ter vida abundante. Se você não aceitar, a sua vida vai ser de miséria, pronto. E essa vida abundante que eu estou falando, não é a vida abundante de eu falar assim: olha, eu moro num apartamento na beira aqui de frente para o mar. Se vier a acontecer, bem, entendeu? É conforto para mim. Mas a vida abundante que eu estou falando não é tão somente isso aí. A vida abundante que eu estou falando, pessoal, é minha vida eterna. E a vida miserável que eu estou falando, que eu falo aqui para as pessoas, é aquela vida cheia de amargura, de angústia. Por que a pessoa fica assim? Porque a vida dela não está direcionada à vida eterna, ao reino dos céus. Então ela vive uma vida, né, amarga. A vida amarga dela já começa aqui nesse mundo. E se ela morrer sem Jesus Cristo, aí que ela vai se encontrar realmente com a amargura da alma, né? Porque esse corpo morre, né? É decomposto, só que existe lá o problema da alma dela. E é esse ponto. Então, nós temos uma guerra travada contra Satanás, contra o diabo. O diabo investe pesado sobre, né, aqueles que são de Deus. Você se propôs a servir o Senhor Jesus, se você não se brindar, se você não for uma pessoa definida realmente, que tem a sua vida, como diz Mateus 7:24, edificada na rocha, se você é uma pessoa que você quer viver uma vida com Jesus, aquela vida que não está alienada ali, né, a palavra de Deus, não desequilibradamente falando, mas você não está ali apegado às coisas de Deus. É esses crentes meia boca que tem aí, que vive curtindo carnaval, que vive curtindo festa junina, que vive curtindo Lollapalooza, vai para show de Rock in Rio, AC/DC e por aí afora. E eles não se guardam para o reino dos céus. O que eu tenho que entender, que eu não faço mais parte desse mundo.
Aquele que está em Cristo Jesus não faz mais parte desse mundo. É uma nova criatura. Ele morreu para este mundo. Mas o que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa, ela, nasceu para Cristo Jesus. Aquela velha criatura morreu. Por isso a necessidade de que aconteça o batismo nas águas. Que dificuldade tem, pessoal? Eu estou aqui falando 10 minutos. O sujeito leva 2 horas, muitas das vezes no púlpito. 2 horas. Mas o que ele está fazendo lá no púlpito? Fazendo pessoas rir. Tem pregador que vai para o púlpito, parece até show de stand-up. É só para fazer as pessoas rir. É risada do começo ao fim. É risadinha do começo ao fim. Do começo, e conta uma porção de historinha. Por quê? As pessoas querem isso, pessoal. As pessoas querem fariseus hipócritas. Elas não querem Jesus Cristo. Por isso que Jesus não teve muito ibope. Quem tinha ibope eram os fariseus hipócritas. Eles tinham ibope. Jesus não tinha. Porque Jesus chegava e pregava o evangelho. Ele falava da verdade. Ele expôs a verdade. Ele obedeceu 100% o que o Pai determinou para ele fazer. Por isso que ele pagou com preço de sangue. Porque todo aquele que se submete à vontade de Deus aqui neste mundo, ele anda na contramão. Ele anda na contramão. Porque qual é o espírito que jaz nesse mundo? O mundo jaz no maligno. Então, esse mundo que é dominado pelo maligno, não que ele tenha o controle, porque quem está no controle de tudo é Deus, mas esse mundo que jaz no maligno, aquele que se propõe andar com os conceitos de Deus, com os valores bíblicos, ele anda na contramão. Por isso que nós temos aí esse problema aí dessa nossa lei, aí dessa nossa Constituição, que estão querendo meter garganta dentro de nós numa porção de conceitos que agridem a família, agridem os nossos valores. Porque vem lá uma galera que eles acham que nós temos que ser incluídos em suas prevaricações e suas orgias, que você pratica o que você quiser. Você quer praticar o que você quiser, você quer seguir o seu gênero, é problema seu, eu não te julgo. Você só não pode querer me levar para dentro do seu mundo. Eu não vou. Eu vou viver meus valores da minha fé em Cristo Jesus. Tá certo? Então, meus irmãos, é uma luta. Eu preguei algum vídeo atrás aí, e eu disse que lá em Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. É contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Então, como que um crente em Jesus, um servo de Jesus, eu vou achar que eu vou viver uma vida aqui embaixo sem ter os meus momentos de lutas, sem ter os meus momentos de batalha? Eu vou ter. Como todo servo de Deus teve. Eu lia com a minha esposa semana passada, no domingo passado, quando nós, não nesse que passou agora, no outro, quando nós conversamos lá na nossa Santa Ceia, eu falava com ela, sobre a luta que o crente tem, dos heróis da fé. Lá, a Bíblia diz: homens dos quais o mundo não era digno. Os heróis da fé, o que eles passaram, leia lá em Hebreus 11, o que eles passaram, o que eles tiveram que enfrentar para poder conservar a sua fé em Jesus. O que eles tiveram que passar. E nós vemos hoje essa decadência das igrejas, começando pelos bispos, esses pastores, esses apóstolos, esses ministros que tem por aí, que são os caras de pau, que deveria dar para cada um deles um óleo de peroba de Israel. Entendeu? Importar óleo de peroba, já que eles falam tanto em Israel, em campanha de Israel, em fogueira de Israel, em ir para Israel,
deveria trazer unção para esses pastores, para o povo dar aquele óleozinho de ungir, né, o óleo santo de ungir. Mas para os pastores, para essa bisparada, para esses apóstolos aí, para esses povo que fica em cima desse púlpito, enchendo o saco das pessoas, entendeu? Deveria trazer assim, pelo menos um galão de 100 litros de óleo de peroba e dar para eles. Olha, esse óleo de peroba é para você passar no seu rosto todo dia quando você acordar. Passa 7 vezes ao dia, porque tudo de vocês é campanha de 7, campanha de 12. Então vem aí, passa aí 7 vezes no dia, tá bom? 12 vezes na semana, 70 vezes no mês, 318 vezes no ano. Dá para eles, porque eu não aguento, pessoal. Sinceramente, eu não aguento. Eu não aguento. Porque o evangelho da graça, a pregação da salvação é simples. Não tem bicho de 7 cabeças. É simples, meus irmãos, é simples. É simples tão quanto esse mar aqui, ó, é uma água salgada e molhada. Não tem como eu falar o contrário. Então, nós estamos no meio de uma luta espiritual. E é com oração, é eu botar o joelho no chão, é eu apregoar jejum. É dessa forma que se vence, é perseverando, é eu me revestindo do poder de Deus, me enchendo do Espírito Santo, é eu buscando a Deus, é eu me afastar desse mundo. Eu me afastar desse mundo não quer dizer que eu me torne antissocial. Não é isso que eu estou falando. Mas a Bíblia diz que eu tenho que me afastar da aparência do mal. O Salmos 1 diz sobre eu não andar na roda dos escarnecedores. Se isso for antissocial, que eu seja antissocial. Mas eu não vou ficar na roda dos escarnecedores. Eu não vou me envolver com as coisas desse mundo. Eu vou me resguardar. Eu vou vigiar, orar como aquelas 5 virgens prudentes que estavam lá, prudentes. Então eu tenho que ser prudente, porque o meu adversário, que é o diabo, ele arma cilada. Entendeu? Ele é traiçoeiro. Ele é traiçoeiro. E os seus filhos, que são usados por ele, vêm com o pezinho de veludo. Quantas são as pessoas, pessoal, que ela não importa se elas vão ficar bem ou mal. O que elas querem é o mal dos outros. Elas invertem no mal das pessoas o tempo todo. Então nós temos que permanecer firme na nossa fé, firme com Jesus, apegar-se a Deus. Eu não tenho culpa se as pessoas têm esse defeito de não querer Deus, de ignorar Deus. Problema delas, minha parte eu estou fazendo. Tá certo? Meus irmãos, por quê? Porque o diabo sabe que esse mundo vai ter um fim. O diabo sabe qual é o fim dele. Ele está condenado. Ele já está julgado. Mas para nós que somos servos de Deus, Deus reservou a salvação da alma, a vida eterna. O que eu preciso, Joel, fazer? Aceitar Jesus como seu Salvador. Se entregar para Ele. Joel, mas eu vejo você tanto falar de igrejas, eu tenho até medo de ir na igreja. Não tenha, só vá no lugar certo. E entenda de uma coisa, que você não vai encontrar uma igreja perfeita, mas você pode encontrar uma igreja como a igreja de Filadélfia. Tem as suas fraquezas, mas é fiel a Jesus. É fiel, é uma igreja séria, é uma igreja formada pelo um corpo de homens e mulheres de Deus que estão ali para poder levar a mensagem do reino dos céus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conduzir a essa igreja. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conduzir a essa igreja, como ele também há de me mostrar alguma placa de igreja onde eu possa congregar. Não que eu não congregue, porque eu tenho o maior prazer de estar na igreja, mas eu me dei um tempo por causa de tanta coisa que eu não aguento mais. Tanta coisa que eu não aguento. Tá certo? O vento tá aqui. Tá certo, meu irmão? Meus amigos, eu queria dizer para você uma coisa. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E esse mundo vai ter um fim. Estamos à porta do arrebatamento e do início da grande tribulação.
porque princípio das dores já vivemos. Então, tome cuidado com a sua vida, tá certo? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.